Perdida na tempestade, ela entrou em uma velha cabana sobre rodas e descobriu um segredo incrível. Camila sempre gostou de lugares onde poucas pessoas tinham coragem de ir. Desde que começou a trabalhar como fotógrafa de natureza, ela desenvolveu o hábito de procurar paisagens que quase ninguém conhecia. Enquanto muitos profissionais buscavam registrar pontos turísticos famosos, ela preferia trilhas escondidas, montanhas afastadas e florestas pouco exploradas. Era justamente isso que fazia suas fotografias chamarem atenção. Suas imagens mostravam cenários que pareciam intocados, como se existissem longe do mundo comum. Aos 28 anos, ela sentia que sua vida finalmente estava entrando nos trilhos. Depois de anos enfrentando dificuldades financeiras, trabalhos temporários e projetos que não davam resultado, as coisas começaram a mudar. Uma galeria importante de fotografia havia demonstrado interesse em organizar sua primeira grande exposição individual. Aquela era a oportunidade que ela esperava havia muito tempo. Se tudo desse certo, seu nome poderia ganhar reconhecimento nacional. Para tornar a exposição especial, Camila decidiu produzir uma série inédita de fotografias. Ela queria apresentar imagens que ninguém jamais tivesse visto. Depois de semanas pesquisando mapas, conversando com moradores e analisando registros antigos de exploradores, encontrou referências sobre uma região montanhosa isolada que ficava distante das rotas turísticas. As informações eram poucas, mas algumas pessoas comentavam sobre formações rochosas impressionantes, cachoeiras escondidas e uma vegetação rara. Foi o suficiente para despertar sua curiosidade. Alguns dias depois, ela colocou seus equipamentos no carro, organizou as câmeras, lentes, baterias e suprimentos básicos para alguns dias de trabalho e iniciou a viagem. A estrada ficou cada vez mais vazia conforme ela avançava para o interior. As cidades foram desaparecendo pelo caminho até que sobraram apenas pequenas comunidades espalhadas entre montanhas e vales. No final da tarde do primeiro dia, Camila chegou a uma pousada simples, administrada por um casal de idosos. O lugar serviria como base para suas explorações. Durante o jantar, ela comentou sobre os locais que pretendia visitar. O dono da pousada, chamado João, ouviu tudo com atenção. "Você pretende ir sozinho para aquelas bandas?" Camila sorriu. "Sozinha não. Vou com minhas câmeras." João riu, mas logo voltou a ficar sério. "Só tenha cuidado. O tempo muda muito rápido por lá. Eu já passei por situações parecidas antes." "Eu acredito. Mas aquelas montanhas têm suas surpresas." Camila agradeceu o conselho, mas não ficou preocupada. Ela já havia enfrentado chuvas fortes, trilhas difíceis e até noites isoladas em regiões remotas. Fazia parte do trabalho. Na manhã seguinte, saiu cedo para explorar os arredores. O clima estava perfeito. O céu azul deixava as montanhas ainda mais bonitas. Durante horas ela caminhou por trilhas estreitas, fotografando árvores antigas, riachos cristalinos e animais que apareciam entre a vegetação. O primeiro dia foi produtivo. O segundo também. No terceiro dia, ela decidiu se afastar mais do que havia planejado inicialmente. Na noite anterior, um morador local havia mencionado uma formação rochosa que poucos conheciam. Segundo ele, o lugar ficava escondido além de uma área densa da floresta. Dali, seria possível observar toda a cadeia de montanhas. A descrição ficou na cabeça de Camila. Ela acordou antes do amanhecer, preparou a mochila e iniciou a caminhada. As primeiras horas foram tranquilas. O caminho era difícil, mas nada fora do comum. Ela avançava registrando tudo o que encontrava. Algumas das imagens capturadas naquela manhã estavam entre as melhores de sua carreira. Por volta do meio-dia, percebeu que havia chegado muito mais longe do que imaginava. Ainda assim, decidiu continuar. Afinal, o local descrito pelo morador parecia estar próximo. O céu continuava limpo, ou pelo menos parecia. Enquanto ajustava uma lente para fotografar um grupo de árvores antigas, percebeu algo estranho no horizonte. Nuvens escuras. Muitas nuvens. Elas surgiam rapidamente atrás das montanhas. Camila observou por alguns segundos. Tempestades eram comuns em regiões montanhosas, mas geralmente demoravam para chegar. Dessa vez parecia diferente. Ela guardou os equipamentos e decidiu iniciar o retorno. Nos primeiros minutos manteve a calma.
A chuva ainda não havia começado, mas o vento aumentava a cada instante. As árvores começaram a balançar. O céu escureceu de forma tão rápida que parecia final de tarde, apesar de ainda ser início da tarde. Camila acelerou o passo. Então, ouviu o primeiro trovão. O som ecoou por toda a floresta. Poucos minutos depois, outro trovão surgiu ainda mais próximo. Ela olhou para trás. As nuvens praticamente cobriam toda a região. Foi nesse momento que as primeiras gotas começaram a cair. Primeiro devagar, depois mais fortes. Em questão de minutos, a chuva se transformou em um verdadeiro temporal. Camila vestiu a capa impermeável que carregava na mochila, mas aquilo ajudava pouco. O vento empurrava a água de todos os lados. A trilha começou a desaparecer sob a lama. Galhos caíam pelo caminho. A visibilidade diminuía rapidamente. Ela tentou manter a direção usando os pontos de referência que havia observado durante a caminhada, mas a floresta parecia diferente sob aquela tempestade. Tudo ficou igual: árvores, pedras, vegetação. O que antes parecia simples, agora parecia um labirinto. Camila continuou avançando, ou pelo menos acreditava estar avançando na direção correta. Depois de quase 1 hora caminhando sob chuva intensa, percebeu algo preocupante. Ela não reconhecia mais nenhum ponto da trilha. Parou. Girou lentamente ao redor. Nada parecia familiar. Seu coração acelerou. Pegou o celular. Sem sinal. Tentou abrir o mapa offline. Mas a bateria estava quase acabando devido ao uso constante da câmera durante o dia. Respirou fundo. Precisava pensar. Entrar em pânico não ajudaria. Escolheu uma direção e voltou a caminhar. O problema era que a chuva continuava piorando. A água escorria pelas encostas, formando pequenos rios improvisados. O solo estava escorregadio. Em determinado momento, ela perdeu o equilíbrio e caiu. A câmera presa ao corpo evitou danos maiores, mas a queda machucou seu joelho. Nada grave. Mesmo assim, a situação ficou ainda mais difícil. As horas passaram. A luz natural começou a diminuir. O frio aumentava. Suas roupas estavam completamente molhadas. O vento atravessava a floresta, produzindo sons inquietantes entre as árvores. Pela primeira vez desde o início da carreira, Camila começou a considerar uma possibilidade que sempre evitou imaginar. Ela realmente estava perdida. Completamente perdida. Sem sinal. Sem abrigo. Sem saber qual direção seguir. A tempestade parecia não ter intenção de parar. Ela continuou caminhando porque ficar parada seria pior. Cada passo exigia esforço. O terreno irregular dificultava a movimentação. O cansaço começava a dominar seu corpo. Em vários momentos pensou em procurar uma árvore mais protegida e esperar até amanhecer. Mas a chuva tornava essa ideia arriscada. Precisava encontrar algum tipo de abrigo. Qualquer coisa. Uma construção. Uma cabana. Uma área protegida. Qualquer lugar. O problema era que a floresta parecia interminável. A escuridão avançava. O céu estava quase completamente negro. Então, quando já começava a acreditar que passaria a noite ao relento, algo chamou sua atenção entre as árvores. Inicialmente pensou que fosse apenas uma ilusão causada pelo cansaço. Parou. Piscou algumas vezes. Olhou novamente. Havia alguma coisa ali. Uma forma estranha escondida no meio da mata. Não parecia uma rocha. Também não parecia uma árvore. Camila sentiu uma mistura de esperança e desconfiança. A chuva continuava caindo com força enquanto ela mudava de direção e avançava lentamente em meio à vegetação. A cada passo, a silhueta ficava mais nítida. Seu coração começou a bater mais rápido, porque aquilo definitivamente era uma construção. Uma construção que não deveria estar ali. E conforme se aproximava, ela ainda não fazia ideia de que aquele seria o primeiro passo para a descoberta que mudaria completamente sua vida. Camila ficou parada por alguns segundos enquanto a chuva continuava caindo com força sobre a floresta. A silhueta daquela construção aparecia e desaparecia entre as cortinas de água e os galhos que balançavam com o vento. Ela apertou os olhos para tentar enxergar melhor. Quanto mais observava, mais tinha certeza de que não estava imaginando. Havia realmente alguma coisa ali. O coração dela acelerou.
Depois de horas perdida, cansada, molhada e sem saber se conseguiria encontrar um abrigo antes do anoitecer, aquela visão parecia quase impossível. Sem perder tempo, começou a caminhar naquela direção. O terreno era irregular e escorregadio. Em vários momentos precisou se apoiar nos troncos das árvores para não cair. Conforme avançava, a forma da construção ficava mais nítida. Então ela percebeu algo estranho. Não era exatamente uma casa comum. Parecia uma espécie de cabana construída sobre uma estrutura móvel. As rodas, quase cobertas pela vegetação, ainda podiam ser vistas sob a madeira envelhecida. Quando finalmente chegou perto, sentiu uma mistura de alívio e curiosidade. O lugar parecia ter sido abandonado havia muito tempo. Galhos cercavam parte da estrutura e plantas cresciam ao redor das rodas. Mesmo assim, a cabana permanecia de pé. A madeira estava desgastada pelo tempo, mas não parecia prestes a desabar. A porta principal continuava fechada. As pequenas janelas estavam cobertas por sujeira acumulada. Camila subiu os degraus com cuidado. Cada passo produzia pequenos estalos. Ela segurou a maçaneta. Por um instante ficou receosa. Afinal, não fazia ideia do que encontraria ali dentro. Poderia existir algum animal usando o local como abrigo. Poderia até mesmo pertencer a alguém. Mas a tempestade não lhe dava muitas opções. Respirou fundo e girou a maçaneta lentamente. Para sua surpresa, a porta abriu sem grande resistência. Uma corrente de ar frio saiu do interior. Camila entrou e fechou a porta atrás de si. Durante alguns segundos, ficou imóvel apenas observando. O que viu não fazia sentido. Pelo lado de fora, a cabana parecia abandonada havia décadas. Pelo lado de dentro, a situação era completamente diferente. Claro que havia sinais da passagem do tempo. Alguns móveis estavam desgastados e a madeira apresentava marcas antigas. Porém, tudo estava organizado. Limpo até certo ponto. Como se alguém tivesse cuidado daquele lugar durante muitos anos antes de simplesmente desaparecer. Ela caminhou devagar pelo pequeno espaço. Havia uma mesa de madeira próxima a uma janela, 2 cadeiras, uma estante repleta de objetos antigos, um armário grande encostado na parede. No fundo da cabana existia uma pequena cama coberta por um cobertor grosso. O que mais chamou sua atenção foi o fogão a lenha. Apesar da aparência antiga, parecia estar em condições de uso. Camila deixou a mochila sobre a mesa. Seus dedos estavam gelados. As roupas continuavam encharcadas. A prioridade agora era se aquecer. Depois de examinar o fogão por alguns minutos, encontrou lenha empilhada em um compartimento lateral. A madeira estava seca. Isso a surpreendeu ainda mais. Como algo poderia permanecer conservado daquele jeito em uma cabana aparentemente abandonada no meio da floresta? Mesmo sem respostas, decidiu aproveitar a oportunidade. Depois de algumas tentativas, conseguiu acender o fogo. Quando as primeiras chamas surgiram, sentiu um enorme alívio. Aproximou as mãos do calor e permaneceu sentada diante do fogão, observando a chuva bater nas janelas. Pela primeira vez desde que se perdera, sentiu que talvez conseguisse passar a noite em segurança. Aos poucos, o calor começou a preencher o ambiente. Ela retirou o casaco molhado e o colocou próximo ao fogo para secar. Depois fez o mesmo com parte de seus equipamentos. Enquanto esperava, seus olhos continuavam percorrendo o interior da cabana. Quanto mais observava, mais perguntas surgiam. Quem havia vivido ali? Como aquela estrutura tinha ido parar no meio da floresta? E por que tudo parecia preservado daquele jeito? A curiosidade acabou vencendo o cansaço. Camila pegou uma lanterna da mochila e começou a explorar o local com mais atenção. Sobre a mesa havia mapas antigos dobrados cuidadosamente. Alguns estavam tão amarelados que pareciam ter décadas. Em uma das paredes, encontrou fotografias presas por pequenos pregos. Muitas estavam desbotadas pelo tempo. Algumas mostravam paisagens montanhosas. Outras exibiam estradas de terra, rios e florestas. Em nenhuma delas aparecia qualquer pessoa. Aquilo parecia ainda mais estranho. Como se o dono da cabana tivesse passado a vida registrando lugares, mas nunca a si mesmo. Ela continuou examinando os objetos. Encontrou bússolas antigas, lanternas enferrujadas, canivetes, ferramentas
e pequenos cadernos de anotações espalhados em gavetas. A sensação era de estar entrando na vida de alguém que simplesmente desapareceu sem deixar explicações. O som da tempestade continuava forte do lado de fora. Os trovões faziam a estrutura inteira vibrar de vez em quando. Mesmo assim, Camila já não sentia o mesmo medo de antes. Agora existia algo novo ocupando seus pensamentos: a curiosidade. Enquanto observava o grande armário encostado na parede, percebeu algo incomum. Um dos painéis de madeira parecia ligeiramente desalinhado em relação aos outros. Aproximou-se. Passou a mão sobre a superfície. Havia uma pequena diferença na textura, como se aquela parte tivesse sido aberta muitas vezes. Ela tentou puxar. Nada aconteceu. Empurrou. Também não. Então começou a procurar algum mecanismo escondido. Depois de alguns minutos, encontrou uma pequena peça metálica quase invisível próxima à lateral do armário. Ao pressioná-la, ouviu um clique seco. O painel se moveu alguns centímetros. Camila sentiu um arrepio. Havia um compartimento secreto escondido ali. Ela puxou o painel devagar. O espaço revelado era mais profundo do que imaginava. Lá dentro estavam dezenas de cadernos empilhados cuidadosamente, todos organizados em ordem. Alguns eram muito antigos. Outros pareciam relativamente mais recentes. Ela retirou o primeiro exemplar com cuidado. A capa estava desgastada. Não havia título. Apenas um nome escrito à mão: Alejandro. Camila franziu a testa. Nunca tinha ouvido aquele nome antes. Pegou outro caderno. O mesmo nome aparecia na capa. E em outro. E em outro. Todos pertenciam à mesma pessoa. Sentou-se à mesa levando alguns deles consigo. O fogo continuava queimando no fogão enquanto a chuva castigava a floresta lá fora. Ela abriu a primeira página. A letra era firme e organizada. Logo nas primeiras linhas percebeu que se tratava de um diário de viagem. Alejandro registrava lugares por onde passava, pessoas que conhecia e acontecimentos do dia a dia. Inicialmente nada parecia fora do comum. Ainda assim, algo na forma como ele escrevia despertava interesse. Havia detalhes minuciosos sobre regiões remotas, trilhas esquecidas e pequenas cidades que talvez nem existissem mais. Camila continuou lendo. As horas passaram sem que percebesse. O cansaço parecia ter desaparecido. A tempestade continuava rugindo do lado de fora, mas ela já estava completamente envolvida pelos relatos daquele homem desconhecido. Em determinado momento, levantou os olhos e observou novamente o interior da cabana. Uma sensação estranha surgiu, como se aquele lugar tivesse esperado durante muito tempo para ser encontrado, como se os cadernos estivessem aguardando alguém disposto a ler cada uma daquelas páginas. Ela não sabia ainda, mas a descoberta daquela coleção de diários seria apenas o começo de algo muito maior do que uma simples noite de sobrevivência em meio à tempestade. Camila ficou sentada diante da mesa por vários minutos, sem perceber o tempo passar. A chuva continuava batendo contra as janelas da cabana, enquanto o fogo crepitava no fogão a lenha. O ambiente era silencioso, exceto pelos sons da tempestade e pelo virar ocasional das páginas dos cadernos que ela havia encontrado. Inicialmente sua intenção era apenas passar algum tempo lendo antes de dormir. Afinal, depois de tudo que havia acontecido naquele dia, ela precisava descansar para tentar encontrar o caminho de volta na manhã seguinte. Mas havia algo nos relatos de Alejandro que prendia sua atenção de um jeito difícil de explicar. A escrita era simples, direta. Ele descrevia paisagens, encontros com moradores de pequenas cidades, longas viagens por estradas esquecidas e noites passadas em lugares isolados. Em muitos momentos, Camila sentia como se estivesse acompanhando aquelas jornadas ao lado dele. Os detalhes eram tão precisos que quase conseguia enxergar as cenas acontecendo diante de seus olhos. Ela terminou o primeiro caderno e pegou outro. Depois outro. Conforme avançava, começou a montar uma imagem daquele homem desconhecido. Alejandro parecia ter dedicado a vida inteira a viajar. Durante décadas, percorreu regiões afastadas do país, usando aquela mesma cabana sobre rodas como casa. Os relatos cobriam muitos anos. Em alguns trechos ele falava sobre mudanças nas cidades, pessoas que conheceu novamente após muito tempo e lugares que haviam desaparecido. Tudo parecia normal, até que Camila chegou a uma anotação que a fez parar.
Ela releu a página 2 vezes para ter certeza de que não estava confundindo as datas. O registro havia sido escrito em 1982. Isso estava claramente marcado no topo da página. Porém, o texto descrevia a construção de uma estrada que, segundo ela sabia, só havia sido inaugurada muitos anos depois. Inicialmente imaginou que tivesse entendido errado. Talvez estivesse confundindo os nomes dos lugares. Talvez existisse outra estrada parecida. Ainda assim, a dúvida permaneceu. Ela continuou lendo. Algumas páginas depois encontrou outra situação estranha. Dessa vez, Alejandro mencionava uma enchente que atingiria uma cidade da região. O problema era que a data registrada no diário vinha muitos anos antes do desastre realmente acontecer. Camila apoiou o caderno sobre a mesa e ficou olhando para o fogo. Aquilo não fazia sentido. Havia apenas 2 explicações possíveis. Ou alguém alterou os cadernos depois que foram escritos, ou tudo não passava de uma coincidência muito estranha. Ela voltou às páginas anteriores e examinou a caligrafia. Não encontrou sinais de alteração. As anotações pareciam autênticas. As folhas estavam envelhecidas de maneira uniforme. Nada indicava que os textos haviam sido modificados posteriormente. A curiosidade começou a crescer. Camila pegou mais cadernos do compartimento secreto. Separou vários deles sobre a mesa e começou a comparar datas e acontecimentos. Quanto mais verificava, mais casos encontrava. Alguns eram pequenos detalhes, outros eram fatos importantes. Em todos eles acontecia a mesma coisa. Alejandro registrava eventos anos antes de eles ocorrerem. A fotógrafa sentiu um frio percorrer o corpo, mesmo com o calor do fogão aquecendo a cabana. Ela não acreditava em coisas sobrenaturais. Sempre foi uma pessoa prática. Gostava de fatos, de evidências, de explicações concretas. Mas naquele momento não conseguia encontrar nenhuma explicação lógica. A tempestade continuava forte lá fora. O vento fazia as árvores baterem contra as paredes da cabana. Em condições normais, talvez ela tivesse fechado os cadernos e tentado dormir. Porém agora estava completamente envolvida naquele mistério. Continuou lendo. Em um dos diários, Alejandro descrevia uma conversa com um morador de uma cidade distante. O homem falava sobre uma disputa por terras que acontecia na região. Alejandro escreveu várias páginas sobre o assunto. O detalhe estranho surgiu no final do relato. Ele afirmava que aquela disputa ainda provocaria consequências por muitas décadas e mencionava nomes de famílias que só apareceriam nos registros públicos muito tempo depois. Camila começou a fazer anotações em um pequeno bloco que carregava na mochila. Registrava datas, locais e acontecimentos. Queria analisar tudo com calma quando voltasse para casa. Conforme avançava nos diários, percebeu que Alejandro parecia cada vez mais obcecado por alguma coisa. Em diversos trechos ele falava sobre sinais, pistas e acontecimentos que pareciam guiá-lo para um objetivo específico. Mas ele nunca dizia claramente qual era esse objetivo. Era como se estivesse escondendo uma parte importante da história. A madrugada avançava. O relógio da cabine marcava pouco depois da 1 da manhã, quando Camila abriu um dos cadernos mais grossos da coleção. Foi ali que encontrou algo que fez sua respiração ficar mais lenta. O diário trazia registros datados do início dos anos 90. Em determinado trecho, Alejandro descrevia uma jovem chamada Helena. Segundo ele, aquela mulher teria uma filha alguns anos depois. Uma menina curiosa, determinada e apaixonada por lugares selvagens. Camila franziu a testa imediatamente. Sua mãe se chamava Helena. Ela continuou lendo. O texto seguia descrevendo características daquela futura menina. Gostava de explorar a natureza. Cresceria sem conhecer completamente a própria história familiar. Trabalharia registrando paisagens. Teria uma forte ligação com montanhas e florestas. O coração de Camila começou a bater mais rápido. Ela tentou encontrar alguma explicação racional. Talvez estivesse interpretando as informações de forma exagerada. Talvez fossem apenas coincidências. Porém, conforme avançava pelas páginas, as coincidências se tornavam difíceis de ignorar. Alejandro descrevia situações cada vez mais específicas. Em um trecho, mencionava que aquela menina receberia sua primeira câmera ainda muito jovem e descobriria sua profissão através dela. Camila lembrou imediatamente do presente que havia ganhado aos 13 anos.
Em outro registro, ele falava sobre uma exposição importante que mudaria o rumo da carreira dela perto dos 30 anos. Camila sentiu as mãos ficarem geladas. Aquilo estava acontecendo exatamente naquele momento de sua vida. Ela fechou o caderno, levantou da cadeira, caminhou até a janela. A chuva ainda caía sem parar. Por alguns instantes, tentou convencer a si mesma de que tudo não passava de uma sequência absurda de coincidências. Mas no fundo, sabia que a situação estava se tornando cada vez mais difícil de explicar. Depois de alguns minutos, voltou à mesa. Precisava continuar lendo. Precisava entender quem era Alejandro e como ele poderia conhecer detalhes tão específicos sobre sua vida. Ela abriu novamente o diário e avançou algumas páginas. Foi então que encontrou uma passagem que quase a fez derrubar o caderno. Alejandro descrevia a chegada daquela mesma jovem a uma região montanhosa isolada em busca de fotografias para uma exposição. Falava sobre uma tempestade inesperada, sobre ela se perder na floresta, sobre encontrar uma antiga cabana escondida entre as árvores. Camila sentiu um nó no estômago. Aquilo não era mais uma coincidência. Era exatamente o que havia acontecido com ela poucas horas antes, palavra por palavra. Situação por situação. Ela releu o trecho diversas vezes. O texto estava ali diante de seus olhos, escrito décadas antes, registrando acontecimentos que ela havia acabado de viver. Por alguns segundos, a única coisa que conseguiu ouvir foi o som da própria respiração. O mundo parecia ter ficado menor dentro daquela cabana, como se tudo ao redor tivesse desaparecido. Existiam apenas ela, os diários e aquele mistério impossível. Então seus olhos encontraram uma frase isolada escrita no final da página. Uma frase que parecia ter sido deixada especialmente para quem estivesse lendo. Quando ela encontrar esta cabana, a busca finalmente poderá começar. Camila ficou imóvel, olhando aquelas palavras, enquanto uma sensação difícil de explicar tomava conta dela. Pela primeira vez desde que abriu os diários, ela teve certeza de que Alejandro não estava apenas registrando acontecimentos. De alguma forma, ele esperava que ela chegasse até ali. Camila ficou olhando para aquela última frase durante vários minutos. O fogo no fogão continuava queimando devagar, espalhando calor pela cabana, mas ela mal percebia o ambiente ao redor. Sua atenção estava completamente presa às palavras escritas por Alejandro. Quando ela encontrar esta cabana, a busca finalmente poderá começar. Quanto mais repetia aquela frase na cabeça, mais difícil ficava ignorar a sensação de que tudo aquilo tinha alguma ligação direta com ela. Não era apenas porque os diários descreviam fatos que aconteceram depois de terem sido escritos. Também não era apenas porque mencionavam detalhes de sua vida. O que mais a perturbava era a impressão de que Alejandro parecia saber exatamente o momento em que ela pisaria naquele lugar. Como alguém poderia prever algo assim décadas antes? Ela fechou os olhos por alguns segundos e tentou organizar os pensamentos. Talvez estivesse cansada demais. Talvez o frio, a tensão e o susto de ter se perdido estivessem afetando seu julgamento. Mas quando abriu os olhos novamente, os cadernos continuavam sobre a mesa. As datas continuavam registradas nas páginas. E as coincidências continuavam impossíveis de explicar. Camila respirou fundo e decidiu continuar lendo. Se havia respostas, elas provavelmente estavam escondidas em algum daqueles diários. Ela puxou mais alguns cadernos do compartimento secreto e começou a examiná-los em ordem cronológica. Os relatos avançavam pelos anos. Alejandro continuava viajando por diferentes regiões do país, registrando lugares remotos, pequenas cidades e encontros com pessoas que pareciam surgir e desaparecer de sua vida, sem deixar rastros. Em vários momentos, ele fazia referências a uma busca que ocupava grande parte de seus pensamentos. Porém, nunca dizia claramente o que estava procurando. Apenas deixava pistas espalhadas entre os textos. Algumas páginas continham desenhos de mapas. Outras apresentavam coordenadas, observações e anotações aparentemente sem sentido. Camila passou horas tentando entender o que tudo aquilo significava. Em determinado momento, encontrou um trecho diferente dos anteriores. Alejandro descrevia uma noite em que teria conhecido um homem muito velho em uma cidade do interior. Segundo o relato,
Aquele homem carregava informações sobre algo que muita gente considerava apenas uma lenda. Durante décadas, moradores da região falavam sobre um tesouro escondido nas montanhas. Algumas versões da história mencionavam ouro. Outras falavam de joias. Havia até quem acreditasse que o tesouro fosse composto por objetos históricos desaparecidos há gerações. Alejandro parecia não acreditar totalmente nessas histórias no início. Porém, após aquela conversa, sua postura mudou completamente. A partir dali, seus diários passaram a girar em torno daquela busca. Camila continuou lendo. Conforme avançava pelas páginas, percebia que Alejandro dedicou boa parte da vida tentando encontrar pistas relacionadas ao suposto tesouro. Ele visitava arquivos antigos, entrevistava moradores idosos, analisava documentos esquecidos e percorria trilhas praticamente abandonadas. Muitas vezes, suas buscas terminavam em becos sem saída. Mesmo assim, ele nunca desistia. Era como se tivesse certeza de que estava se aproximando de algo importante. A fotógrafa observou um dos mapas desenhados à mão. Algumas marcações chamaram sua atenção imediatamente. Certos pontos assinalados coincidiam com áreas próximas da região onde ela estava naquele momento. Isso fez seu interesse aumentar ainda mais. Ela virou mais algumas páginas. Então encontrou outra passagem que mencionava algo relacionado à própria vida dela. Dessa vez, Alejandro descrevia uma mulher jovem que encontraria os diários muitos anos depois. O texto não citava seu nome diretamente, mas os detalhes eram claros demais para serem ignorados. Falava sobre uma fotógrafa, falava sobre uma tempestade, falava sobre a cabana escondida na floresta. Camila sentiu o coração acelerar novamente. Era impossível negar. Alejandro estava falando dela. O mais estranho era que os textos não pareciam escritos como previsões vagas. Tudo era específico demais. Ele descrevia acontecimentos concretos. Em uma página, por exemplo, registrava que ela passaria boa parte da noite duvidando da própria sanidade antes de aceitar que precisava continuar lendo. Camila soltou uma pequena risada nervosa ao perceber que aquilo também havia acontecido. Quanto mais avançava, mais desconfortável a situação se tornava. Então encontrou algo que a fez congelar. Em uma página datada mais de 30 anos antes, Alejandro descrevia uma discussão que Camila teve com a mãe poucos meses antes daquela viagem. Ela nunca havia contado sobre aquela conversa para praticamente ninguém. Nem mesmo seus amigos mais próximos conheciam todos os detalhes. Mesmo assim, parte do diálogo aparecia registrada ali. A fotógrafa ficou olhando para as linhas sem acreditar. Sua respiração ficou mais pesada. Aquilo ultrapassava qualquer explicação lógica que havia tentado construir até aquele momento. Ela levantou da cadeira e começou a caminhar pela cabana. Precisava pensar. Como alguém poderia saber de uma conversa ocorrida décadas depois da própria morte? A única certeza era que Alejandro sabia muito mais sobre sua vida do que deveria saber. Após alguns minutos, voltou para a mesa. O medo começava a dividir espaço com outra emoção. Curiosidade. Uma curiosidade quase impossível de controlar. Ela precisava descobrir quem era aquele homem. Precisava entender por que ele conhecia tantos detalhes sobre ela. Precisava saber por que parecia ter preparado aqueles diários para serem encontrados justamente por ela. Camila retomou a leitura. Em um dos cadernos mais recentes, encontrou algo que mudou completamente o rumo de seus pensamentos. Alejandro descrevia uma sequência de locais específicos espalhados pela região montanhosa. Havia observações detalhadas sobre antigas fazendas, trilhas esquecidas, rios e construções abandonadas. Em vários trechos, aparecia a mesma frase repetida de formas diferentes. O tesouro não é o que todos procuram. Aquela frase aparecia tantas vezes que parecia carregar algum significado especial. Porém, Alejandro nunca explicava claramente o que queria dizer. Em vez disso, deixava novas pistas. Em uma anotação particularmente detalhada, ele afirmava que muitas pessoas passariam a vida procurando riquezas no lugar errado. Segundo ele, o verdadeiro valor estava escondido atrás de uma história que alguém tentou apagar. Camila começou a anotar essas observações em seu bloco. Aos poucos, sentia que estava montando um quebra-cabeça enorme. Ainda não enxergava a imagem completa, mas algumas peças começavam a se encaixar. A tempestade lá fora continuava forte.
embora já não parecesse tão intensa quanto antes. O relógio mostrava que a madrugada estava avançando rapidamente. Mesmo assim, ela não sentia sono. Cada nova página aumentava sua necessidade de descobrir a verdade. Então encontrou outra anotação inesperada. Dessa vez, Alejandro descrevia algo que ainda não havia acontecido. Ele afirmava que a jovem fotógrafa deixaria a cabana levando consigo mais perguntas do que respostas. Dizia também que ela seria observada por pessoas interessadas em impedir que a verdade viesse à tona. Camila sentiu um arrepio percorrer a espinha. Aquilo parecia mais um aviso do que uma previsão. Ela continuou lendo. As páginas seguintes mencionavam nomes que ela nunca tinha ouvido antes, referências a documentos escondidos e indícios de que algumas pessoas influentes da região fariam qualquer coisa para proteger determinados segredos. Pela primeira vez, Camila começou a suspeitar que a busca de Alejandro talvez não estivesse relacionada apenas a uma lenda sobre tesouros. Existia algo muito maior escondido por trás daqueles relatos. Algo capaz de fazer um homem dedicar décadas inteiras da vida à mesma investigação. Ela observou a pilha de cadernos ainda não lidos. Havia muitos. Talvez semanas de leitura, talvez meses. Porém, uma certeza já começava a surgir dentro dela. Quando amanhecesse e a tempestade finalmente passasse, ela não iria simplesmente voltar para casa e esquecer tudo aquilo. Independentemente das explicações, dos riscos ou das respostas que encontraria pelo caminho, precisava seguir as pistas deixadas por Alejandro. Porque naquele momento já não estava apenas tentando entender os diários. Estava tentando entender por que sua própria vida parecia ter sido escrita dentro deles muito antes de acontecer. Quando os primeiros sinais da manhã começaram a aparecer atrás das janelas da cabana, Camila percebeu que havia passado praticamente a noite inteira lendo. Em vários momentos ela tentou parar, fechar os cadernos e descansar um pouco, mas sempre acabava encontrando uma nova pista, uma nova anotação ou alguma informação que despertava ainda mais sua curiosidade. A tempestade finalmente havia perdido força. A chuva continuava caindo, mas agora de forma muito mais leve. O vento também já não fazia a estrutura da cabana tremer como antes. Pela primeira vez desde que se perdera na floresta, ela sentiu que poderia sair dali em segurança. Mesmo assim, não tinha pressa. Seu pensamento estava completamente voltado para os diários de Alejandro. Ela preparou um café simples usando alguns utensílios que encontrou na própria cabana e voltou a se sentar diante da mesa. Havia separado vários cadernos durante a madrugada. Alguns continham relatos pessoais. Outros pareciam verdadeiros registros de investigação. Entre todos eles, um chamou sua atenção mais do que os demais. A capa estava muito desgastada. As páginas pareciam ter sido consultadas inúmeras vezes. Quando o abriu, encontrou uma frase escrita logo no início. Se você chegou até aqui, significa que já percebeu que o tesouro não é uma lenda. Camila sentiu um arrepio. Ela continuou lendo. Diferente dos outros diários, aquele não contava apenas acontecimentos. Parecia um guia. Um conjunto de instruções deixadas para alguém que continuaria a busca. Pela primeira vez, Alejandro começou a explicar o que havia descoberto ao longo dos anos. Segundo seus relatos, a história do tesouro existia há mais de um século. Quase todas as pessoas da região conheciam alguma versão da lenda. Algumas falavam sobre barras de ouro escondidas por antigos proprietários de terras. Outras mencionavam joias desaparecidas durante conflitos ocorridos no passado. Havia até histórias sobre baús enterrados em cavernas secretas. Mas Alejandro afirmava que todas aquelas versões estavam erradas. Ele acreditava que a lenda havia sido criada para esconder algo completamente diferente. Algo muito mais importante. Ao longo de décadas, ele reuniu mapas, documentos, testemunhos e registros antigos. Quanto mais investigava, mais percebia que várias histórias aparentemente desconectadas apontavam para o mesmo lugar. Camila virou as páginas rapidamente. Em vários trechos havia desenhos feitos à mão, mapas detalhados, coordenadas, símbolos, anotações sobre antigos caminhos que já não apareciam em mapas modernos. Tudo indicava uma região específica das montanhas, uma área relativamente próxima da floresta onde a cabana estava escondida. Ela observou as marcações com atenção. Algo chamou sua atenção imediatamente.
Alejandro havia desenhado uma sequência de locais conectados entre si. Não eram pontos aleatórios. Pareciam etapas de uma jornada, como se alguém tivesse deixado um caminho para ser seguido. Camila pegou seu bloco de anotações e começou a copiar tudo cuidadosamente. Enquanto fazia isso, lembrou de algo que havia lido poucas horas antes. Alejandro dizia repetidamente que o verdadeiro tesouro não estava onde as pessoas procuravam. Naquele momento, ela começou a acreditar que ele falava sério. Após organizar suas anotações, decidiu explorar melhor a cabana. Talvez existissem mais pistas escondidas. Enquanto examinava os móveis, encontrou pequenas marcas gravadas na madeira de uma das paredes. À primeira vista pareciam simples riscos, mas quando comparou com os símbolos desenhados nos cadernos, percebeu que eram iguais. Aquilo não podia ser coincidência. Ela começou a seguir os padrões. As marcas conduziam discretamente para uma área próxima ao piso. Ali encontrou uma tábua ligeiramente diferente das demais. Ajoelhou-se. Passou os dedos pela superfície. Depois de alguns minutos procurando, encontrou uma pequena abertura. Puxou com cuidado. A madeira se moveu. Um compartimento oculto surgiu abaixo do assoalho. Camila sentiu o coração disparar. Dentro, havia uma caixa metálica antiga. Ela retirou a caixa e colocou sobre a mesa. O metal apresentava manchas de ferrugem, mas continuava resistente. Ao abrir a tampa, encontrou vários objetos. Mapas dobrados, fotografias antigas, alguns documentos amarelados e um envelope lacrado. O nome Alejandro aparecia novamente na parte frontal. Ela abriu primeiro os mapas, e foi então que percebeu algo importante. Os trajetos marcados nos cadernos eram muito mais extensos do que imaginava. Alejandro passou décadas percorrendo aqueles lugares. Cada marcação representava uma descoberta. Cada símbolo indicava algo encontrado durante a investigação. Mas o que realmente chamou sua atenção foram as fotografias. As imagens mostravam antigas propriedades rurais espalhadas pela região. Algumas pareciam enormes. Outras estavam parcialmente abandonadas. Em todas elas, existiam anotações feitas à mão no verso. Datas, nomes, referências a documentos, comentários sobre disputas de propriedade. Camila franziu a testa. Aquilo já não parecia uma simples busca por tesouros. Parecia uma investigação histórica. Ela abriu o envelope. Dentro, havia apenas uma folha. Poucas linhas escritas, mas suficientes para aumentar ainda mais o mistério. O tesouro está ligado às terras. Siga os nomes. Siga os registros. Quando todos procurarem ouro, procure a verdade. Camila releu a frase várias vezes. As palavras pareciam simples, mas carregavam um peso enorme. Ela voltou aos documentos encontrados na caixa. Quanto mais analisava o material, mais percebia que muitas informações giravam em torno das mesmas famílias. Os mesmos sobrenomes apareciam repetidamente. Alguns registros mencionavam propriedades transferidas de forma estranha. Outros falavam sobre desaparecimento de documentos. Existiam até referências a processos judiciais muito antigos. Tudo era fragmentado. Nenhuma peça explicava o quadro completo, mas juntas começavam a formar um padrão. Alejandro não procurava riqueza. Ele procurava uma verdade escondida. E aparentemente essa verdade estava relacionada a terras que mudaram de dono décadas atrás. O relógio avançava. A chuva praticamente havia parado. A luz do dia agora iluminava totalmente o interior da cabana. Camila observou tudo ao seu redor. A sensação era estranha. Menos de 24 horas antes, ela acreditava estar realizando apenas uma viagem profissional. Agora estava sentada em uma cabana perdida na floresta, cercada por pistas deixadas por um homem que parecia conhecer seu futuro. Ela sabia que precisava voltar. Precisava encontrar ajuda. Precisava pesquisar tudo aquilo com calma. Mas também sabia que não poderia abandonar aquela investigação. Não depois do que havia descoberto. Antes de partir, decidiu organizar os materiais mais importantes. Fotografou mapas, registrou documentos, copiou anotações e separou os cadernos que considerava essenciais. Enquanto fazia isso, encontrou uma última observação escrita na margem de uma das páginas. Era pequena, quase escondida, mas imediatamente chamou sua atenção. A próxima pista está onde a pedra observa o vale. Camila franziu a testa.
A frase parecia uma referência a algum lugar específico, talvez uma formação rochosa, talvez um ponto elevado da região. Ela procurou nos mapas e encontrou algo interessante. Uma área marcada diversas vezes por Alejandro. Uma montanha conhecida pelos moradores locais como Pedra do Vigia. O local aparecia repetidamente nos registros. Mais do que qualquer outro. Aquilo não podia ser acaso. A fotógrafa sentiu novamente aquela mistura de curiosidade e ansiedade. Alejandro claramente queria que alguém seguisse aquele caminho. E tudo indicava que esse alguém era ela. Pouco depois colocou a mochila nas costas. Antes de sair, olhou uma última vez para o interior da cabana. Aquele lugar havia salvado sua vida durante a tempestade. Mas agora parecia ter outro significado. Era o início de algo muito maior. Algo que estava apenas começando. Ela abriu a porta. O ar frio da manhã entrou imediatamente. A floresta parecia completamente diferente sob a luz do dia. Mais calma, mais silenciosa. Mas enquanto dava os primeiros passos para deixar a cabana para trás, uma certeza ocupava seus pensamentos. Ela não estava mais voltando para casa apenas com fotografias. Estava carregando o começo de um mistério que alguém havia levado décadas para construir. E em algum lugar daquela região existia uma verdade que Alejandro passou a vida inteira tentando encontrar. Depois de deixar a cabana para trás, Camila levou quase 3 horas para encontrar novamente uma trilha conhecida. O terreno ainda estava úmido por causa da tempestade da noite anterior, e várias partes do caminho tinham se transformado em lama. Mesmo cansada, ela caminhava com uma energia que não sentia havia muito tempo. Seus pensamentos giravam em torno dos diários de Alejandro, dos mapas escondidos, e principalmente da frase que continuava ecoando em sua mente. O tesouro não é o que todos procuram. Durante todo o percurso de volta, ela tentou imaginar o que aquilo realmente significava. Se Alejandro havia dedicado décadas da vida àquela busca, certamente não estava falando de uma simples lenda criada para entreter moradores da região. Quando finalmente chegou à pousada, João e sua esposa ficaram assustados ao vê-la. Os dois haviam percebido a mudança repentina do tempo no dia anterior e passaram a noite preocupados. Camila explicou que havia se perdido durante a tempestade, mas evitou mencionar a cabana e os diários. Ainda não sabia em quem podia confiar. Depois de tomar um banho quente e descansar algumas horas, começou a organizar tudo o que havia fotografado e anotado. Em seguida, abriu o computador e iniciou suas pesquisas. Os nomes encontrados nos documentos apareceram repetidamente em registros antigos. Alguns pertenciam a famílias tradicionais da região. Outros surgiam ligados a antigas disputas por propriedades rurais. Conforme avançava nas buscas, um padrão começou a surgir. Muitas terras mudaram de dono ao longo das décadas através de processos pouco claros. Em alguns casos, documentos importantes simplesmente desapareceram dos arquivos públicos. Em outros, herdeiros legítimos perderam propriedades após decisões judiciais estranhas. Inicialmente, Camila acreditou que aquilo poderia ser apenas resultado da desorganização comum em registros antigos. Porém, quanto mais pesquisava, mais difícil ficava aceitar essa explicação. Havia inconsistências demais. 2 dias depois, ela decidiu seguir a pista da Pedra do Vigia, o local mencionado diversas vezes por Alejandro. Um guia local indicou o caminho. A formação rochosa ficava em uma área elevada das montanhas e oferecia uma vista ampla de toda a região. Quando chegou ao local, Camila compreendeu imediatamente por que Alejandro havia dado tanta importância àquele ponto. Dali, era possível enxergar quilômetros de vales, rios e antigas propriedades rurais espalhadas pela paisagem. Ela passou horas examinando mapas e comparando a vista com as marcações encontradas nos cadernos. Foi então que percebeu algo interessante. Algumas linhas desenhadas por Alejandro ligavam a Pedra do Vigia a determinados pontos específicos da região. Eram locais aparentemente sem relação entre si. Fazendas antigas, casas abandonadas, pequenos terrenos esquecidos. Naquele mesmo dia, decidiu visitar o primeiro deles. O lugar era uma propriedade rural praticamente desabitada. Apenas um senhor idoso morava ali. Chamava-se Antônio. Quando Camila mostrou uma fotografia encontrada entre os pertences de Alejandro, a reação dele foi imediata.
O rosto do homem perdeu a cor. Durante alguns segundos, ficou apenas olhando para a imagem. Depois pediu que ela entrasse. Sentados à mesa da cozinha, Antônio começou a contar uma história que jamais aparecera nos registros oficiais. Segundo ele, muitas famílias da região haviam perdido terras ao longo de décadas por meio de fraudes cuidadosamente planejadas. Escrituras eram alteradas, assinaturas eram falsificadas, limites de propriedades desapareciam de documentos importantes. Quem tentava contestar geralmente não possuía recursos financeiros para enfrentar os responsáveis. Aos poucos, enormes extensões de terra passaram para as mãos de poucas pessoas influentes. Camila ouviu tudo em silêncio. Cada detalhe se encaixava perfeitamente nas anotações de Alejandro. Antes de se despedir, Antônio revelou algo ainda mais importante. Segundo ele, Alejandro havia visitado aquela mesma propriedade muitos anos antes. Passou semanas entrevistando moradores e reunindo informações sobre as terras desaparecidas. Quando Camila perguntou o que ele havia descoberto, o idoso respondeu apenas que Alejandro acreditava estar muito próximo da verdade. Nos dias seguintes, ela repetiu o mesmo processo em outros locais indicados pelos mapas. A cada visita, surgiam novas peças do quebra-cabeça. Histórias semelhantes apareciam em diferentes cidades. Famílias distintas relatavam experiências praticamente idênticas. Sempre existiam documentos desaparecidos. Sempre havia decisões estranhas favorecendo determinados grupos. Sempre surgiam os mesmos sobrenomes em posições de poder. O mais impressionante era que ninguém parecia conhecer toda a história. Cada pessoa possuía apenas um pequeno fragmento, mas Alejandro havia passado décadas reunindo esses fragmentos. Aos poucos, Camila começou a perceber o tamanho da descoberta que tinha em mãos. Certo dia, ao revisar novamente os documentos encontrados na caixa metálica da cabana, notou uma pequena anotação escrita no verso de uma fotografia. Era uma sequência de números acompanhada por uma referência a um antigo cartório que já não existia. A pista a levou até o arquivo histórico de uma cidade próxima. Depois de muita insistência, conseguiu autorização para consultar caixas de documentos antigos armazenadas em um depósito pouco utilizado. Foram horas de busca até encontrar algo relevante. Em uma pasta esquecida, havia cópias de registros que nunca chegaram aos arquivos oficiais. O material revelava alterações feitas em escrituras de propriedades décadas antes. Algumas páginas apresentavam diferenças evidentes quando comparadas aos documentos públicos. Nomes haviam sido removidos. Limites de terras haviam sido alterados. Assinaturas não coincidiam. Camila sentiu as mãos tremerem enquanto analisava aquelas folhas. Pela primeira vez, possuía provas concretas. Não eram apenas relatos ou suspeitas. Eram evidências reais de que alguém manipulou registros fundiários durante anos. Ela fotografou tudo cuidadosamente. Naquela noite, quase não conseguiu dormir. Sentada diante do computador, comparava documentos, datas e registros. A cada nova análise, surgiam mais indícios da mesma fraude. Foi então que percebeu algo ainda mais surpreendente. O chamado tesouro lendário jamais foi um objeto escondido em alguma caverna. Nunca foi ouro. Nunca foram joias. O verdadeiro tesouro era justamente aquele conjunto de provas que Alejandro passou a vida reunindo. Documentos capazes de revelar uma fraude gigantesca que afetou centenas de famílias ao longo de gerações. Naquele momento, tudo começou a fazer sentido. A lenda provavelmente havia sido criada ou alimentada para desviar a atenção das pessoas. Enquanto todos procuravam riquezas imaginárias escondidas nas montanhas, a verdade permanecia enterrada nos arquivos, nas escrituras e nos registros esquecidos. Alejandro havia entendido isso muito antes de qualquer outra pessoa. E dedicou décadas para preservar as evidências. Camila voltou a examinar os compartimentos secretos da cabana nos dias seguintes. Dessa vez com outro olhar. Já não procurava mapas do tesouro. Procurava provas. E encontrou muito mais do que imaginava. Atrás de painéis ocultos, sob tábuas do piso e dentro de espaços escondidos nos móveis antigos, surgiram dezenas de documentos adicionais, contratos originais, certidões, correspondências, registros de propriedade. Muitos deles considerados desaparecidos havia décadas. Quanto mais material encontrava, maior se tornava a dimensão da fraude. Aquilo não envolvia apenas algumas propriedades isoladas.
Era um esquema que atravessava gerações inteiras. Quando terminou de catalogar parte do acervo, Camila compreendeu que estava diante de algo enorme, algo capaz de mudar a história da região. Mas também percebeu outra coisa. Se aquelas provas realmente tinham o valor que pareciam ter, certamente existiriam pessoas interessadas em impedir que viessem à tona. Pela primeira vez desde que encontrou a cabana, uma sensação de preocupação começou a crescer dentro dela. Porque agora não estava apenas seguindo um mistério deixado por Alejandro, estava carregando informações que poderiam destruir fortunas construídas ao longo de décadas. Nos dias que seguiram a descoberta dos documentos escondidos na cabana, Camila passou a viver praticamente em função daquela investigação. A exposição fotográfica que antes ocupava seus pensamentos agora parecia distante. Sempre que ligava o computador, organizava fotografias ou revisava suas anotações, acabava voltando aos registros deixados por Alejandro. Quanto mais analisava o material, mais entendia que estava diante de algo muito maior do que imaginara quando encontrou a velha cabana durante a tempestade. O problema era que uma descoberta daquele tamanho não poderia ficar escondida para sempre. Em algum momento ela precisaria mostrar as provas para outras pessoas. Precisaria encontrar especialistas capazes de verificar a autenticidade dos documentos. Precisaria confirmar tudo oficialmente. Foi exatamente isso que ela começou a fazer. Primeiro procurou um historiador da região chamado Marcelo. Ele era conhecido por pesquisar a formação das antigas propriedades rurais das montanhas e possuía acesso a diversos arquivos históricos. Camila marcou um encontro discreto e levou apenas cópias de alguns documentos. Não queria revelar tudo antes de entender melhor a situação. Quando Marcelo começou a examinar o material, sua expressão mudou rapidamente. Ele passou vários minutos em silêncio. Comparou assinaturas, analisou datas. Conferiu registros. Depois olhou diretamente para Camila. Onde você conseguiu isso? Camila hesitou por alguns segundos. Digamos que encontrei em uma pesquisa. Marcelo voltou a olhar para os papéis. Se isso for verdadeiro, muita gente vai ter problemas. A frase ficou ecoando na cabeça dela durante todo o caminho de volta. Nos dias seguintes, procurou outros especialistas. As reações eram parecidas. Todos ficavam surpresos. Todos demonstravam preocupação. E todos confirmavam a mesma coisa. Os documentos pareciam autênticos. Alguns eram considerados desaparecidos havia décadas. Outros continham informações que poderiam reabrir processos antigos relacionados à posse de terras. A cada confirmação, Camila sentia a responsabilidade aumentar. Mas também começou a perceber outra mudança. Pessoas desconhecidas passaram a demonstrar interesse em suas atividades. Inicialmente foram apenas situações pequenas, estranhas, difíceis de explicar. Certa manhã, ao sair da pousada, percebeu um homem observando seu carro. Quando ele notou sua presença, simplesmente foi embora. Em outro dia, recebeu uma ligação silenciosa. Ninguém respondeu do outro lado. Depois vieram mais chamadas semelhantes. Ela tentou ignorar. Tentou acreditar que tudo era coincidência. Mas no fundo sabia que algo estava acontecendo. A situação ficou mais séria quando decidiu consultar documentos em uma cidade maior da região. Após passar boa parte da tarde em um arquivo histórico, saiu carregando algumas cópias importantes. Enquanto caminhava até o estacionamento, percebeu um veículo escuro parado do outro lado da rua. Havia alguém dentro, observando. Quando entrou em seu carro, o outro veículo também saiu. Camila sentiu um frio no estômago. Durante vários quilômetros, percebeu que continuava sendo seguida. Somente após fazer desvios inesperados pelas ruas da cidade conseguiu despistar o carro. Naquela noite, dormiu pouco. Pela primeira vez começou a acreditar que as anotações de Alejandro estavam certas. Alguém realmente não queria que a verdade aparecesse. Poucos dias depois, ela descobriu quem provavelmente estava por trás de tudo. O nome surgiu durante uma conversa com o Marcelo. Enquanto analisavam novos documentos, ele mencionou uma família muito influente na região. Uma família que aparecia repetidamente em registros ligados às propriedades investigadas. O principal representante atual daquele grupo era um empresário chamado Gustavo Ferraz. Camila já tinha ouvido falar dele. Praticamente todo mundo na região conhecia seu nome. Gustavo era dono de empresas, fazendas, empreendimentos turísticos e possuía grande influência política.
Sua imagem pública era impecável. Patrocinava eventos, financiava projetos sociais, participava de entrevistas. Era visto como um dos homens mais respeitados da região. Mas os documentos contavam uma história diferente. O sobrenome Ferraz surgia inúmeras vezes nos registros suspeitos, sempre próximo de transferências de terras questionáveis, sempre ligado a processos estranhos, sempre beneficiado por decisões difíceis de explicar. Camila começou a investigar mais profundamente. Logo descobriu que a fortuna da família havia crescido justamente durante os períodos em que ocorreram muitas das irregularidades encontradas por Alejandro. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Mesmo assim, ela precisava de mais provas. Muito mais provas. Foi então que decidiu procurar algumas famílias citadas nos documentos. Queria ouvir seus relatos. Queria entender o impacto humano por trás daqueles registros antigos. Uma das primeiras pessoas que entrevistou foi Dona Rosa, uma senhora de mais de 80 anos que vivia em uma pequena propriedade nos arredores de uma das cidades da região. Sentada na varanda de casa, ela contou que sua família possuía uma grande extensão de terras décadas atrás. Segundo seus pais, tudo mudou após uma série de disputas judiciais. Documentos desapareceram, mapas sumiram, testemunhos deixaram de existir. No final, quase toda a propriedade foi perdida. Quando Camila mostrou alguns dos registros encontrados na cabana, Dona Rosa começou a chorar. Ela reconheceu nomes, reconheceu assinaturas, reconheceu histórias que ouviu durante toda a vida. Aquela reação marcou profundamente Camila, porque pela primeira vez a investigação deixou de ser apenas um mistério histórico. Agora tinha rostos, tinha famílias, tinha pessoas que sofreram consequências reais. E quanto mais conversava com moradores antigos, mais histórias semelhantes surgiam. A mesma sensação de injustiça, as mesmas perdas, os mesmos sobrenomes aparecendo nos bastidores. Enquanto isso, os sinais de que estava sendo observada continuavam aumentando. Seu e-mail começou a receber mensagens estranhas. Alguns arquivos desapareceram misteriosamente do computador. Uma pasta contendo cópias digitais de documentos importantes foi apagada sem explicação. Felizmente, ela mantinha backups, mas o recado parecia claro. Alguém queria intimidá-la. Ainda assim, Camila se recusava a parar. Foi durante uma nova visita aos arquivos históricos que ocorreu o primeiro confronto indireto. Ao sair do prédio, encontrou um homem esperando próximo à entrada. Ele usava roupas simples e parecia tranquilo. Quando ela passou, ele falou sem sequer olhar diretamente para ela. Algumas histórias deveriam permanecer enterradas. Camila parou imediatamente. Virou-se, mas o homem já estava caminhando na direção oposta. Ela tentou segui-lo. Não conseguiu. Poucos segundos depois, ele desapareceu entre as pessoas na rua. Aquilo não parecia uma ameaça comum. Parecia um aviso cuidadosamente calculado. Naquela mesma noite, enquanto organizava documentos em seu quarto, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Dessa vez, havia alguém na linha. A voz era calma, controlada. Você está fazendo perguntas perigosas. Camila permaneceu em silêncio. Algumas descobertas trazem mais problemas do que soluções. Quem está falando? A ligação foi encerrada imediatamente. Ela ficou olhando para o celular durante vários segundos. O medo existia. Seria impossível negar. Mas junto com ele surgiu outra sensação: determinação. Porque agora, ela tinha certeza absoluta de que Alejandro estava certo desde o começo. Se pessoas influentes estavam tentando impedir sua investigação, era porque os documentos realmente possuíam valor. Muito valor. Nos dias seguintes, continuou reunindo provas. Cada nova descoberta fortalecia ainda mais a conexão entre a fraude fundiária e determinados grupos de poder da região. E quanto mais próximo chegava da verdade, mais frequentemente o nome de Gustavo Ferraz aparecia. Não como participante direto dos eventos antigos, mas como herdeiro de tudo que eles produziram: fortunas, propriedades, influência, poder. Certa noite, ao revisar fotografias antigas encontradas na cabana, Camila encontrou algo que passou despercebido anteriormente. Uma imagem mostrava um grupo de homens diante de uma grande fazenda. No verso, Alejandro havia escrito apenas uma frase: a origem de tudo.
Entre os rostos retratados estava um jovem que carregava o mesmo sobrenome que agora dominava seus pensamentos: Ferraz. Camila observou a fotografia durante muito tempo, porque naquele instante compreendeu uma coisa. Ela já não estava apenas investigando um crime antigo. Estava mexendo em interesses que continuavam vivos no presente. E alguém estava começando a perceber o perigo que ela representava. Depois de perceber que o nome de Gustavo Ferraz aparecia cada vez mais ligado às terras investigadas por Alejandro, Camila decidiu agir com mais cuidado. Até aquele momento ela acreditava que estava apenas reunindo informações históricas. Mas agora a situação era diferente. Existiam pessoas influentes envolvidas. E pelo que tudo indicava, algumas delas já sabiam que ela estava avançando na investigação. Nos dias seguintes, ela passou a fazer cópias de todos os documentos encontrados. Salvou arquivos em diferentes dispositivos, enviou cópias para um armazenamento online e deixou parte do material com Marcelo, o historiador que vinha ajudando a analisar os registros. Se algo acontecesse com ela, as provas não desapareceriam. Mesmo tomando essas precauções, a sensação de estar sendo observada continuava crescendo. Certo dia, ao sair de uma cafeteria onde havia passado a manhã organizando documentos, encontrou o pneu do carro vazio. Inicialmente pensou que fosse um problema comum, mas ao examinar melhor, percebeu um pequeno corte na lateral da borracha. Alguém havia feito aquilo de propósito. Enquanto trocava o pneu, observou várias vezes ao redor. Não viu ninguém suspeito, mas a mensagem era clara. Alguém queria que ela soubesse que estava sendo acompanhada. Naquela noite, recebeu uma mensagem anônima no celular. O texto era curto. Você ainda tem tempo para esquecer essa história. Camila apagou a mensagem, mas não conseguiu apagar a inquietação que ela provocou. Pela primeira vez desde que encontrou a cabana, pensou seriamente em desistir. Sentou-se na cama do quarto da pousada e ficou olhando para os documentos espalhados sobre a mesa. Aquela investigação já não era apenas uma curiosidade. Estava afetando sua rotina, sua segurança e até sua tranquilidade. Ela havia saído de casa para fotografar paisagens. Agora estava envolvida em algo que parecia cada vez mais perigoso. Mesmo assim, uma pergunta continuava voltando à sua mente. Se aquelas provas não fossem importantes, por que alguém estaria tão preocupado em impedi-la de continuar? No dia seguinte, ela recebeu uma ligação de Marcelo. A voz dele demonstrava preocupação. Ele contou que um homem apareceu em seu escritório fazendo perguntas sobre a pesquisa que ambos estavam realizando. Não chegou a fazer ameaças, mas deixou claro que conhecia detalhes que não deveriam ser públicos. Marcelo aconselhou cautela. Camila concordou. Porém, em vez de recuar, decidiu avançar mais rápido. Nas semanas seguintes, ela visitou diversas famílias mencionadas nos registros encontrados por Alejandro. Cada conversa acrescentava uma nova peça ao quebra-cabeça. Muitos moradores idosos guardavam documentos antigos, fotografias e cartas que nunca haviam sido analisados por especialistas. Algumas famílias mantinham caixas esquecidas em sótãos e depósitos. Em vários casos, os materiais confirmavam informações presentes nos arquivos da cabana. As histórias eram parecidas. Terras herdadas desapareciam de registros oficiais. Limites de propriedades eram alterados sem explicação. Herdeiros legítimos perdiam direitos que pareciam garantidos. Tudo apontava para um esquema que atravessou gerações. Quanto mais provas surgiam, mais evidente ficava que Alejandro estava certo desde o início. Certo dia, durante uma visita a uma pequena cidade da região, Camila conheceu um antigo funcionário de cartório chamado Arnaldo. Ele tinha mais de 80 anos e uma memória impressionante. Quando ouviu alguns sobrenomes mencionados por ela, permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. Depois contou que muitos documentos desapareceram misteriosamente durante determinadas décadas. Segundo ele, alguns funcionários eram pressionados a ignorar irregularidades. Outros simplesmente eram transferidos para cidades distantes quando faziam perguntas demais. Arnaldo não possuía provas concretas, mas suas lembranças reforçavam tudo o que Camila vinha descobrindo. Antes de ir embora, ele entregou uma pequena agenda antiga que guardava havia muitos anos. Nela, estavam anotados números de registros e referências a processos praticamente esquecidos. Aquela agenda,
acabou levando Camila a uma das descobertas mais importantes da investigação. Utilizando as informações anotadas por Arnaldo, ela encontrou documentos arquivados em uma cidade vizinha. Entre eles, havia registros de transferências de propriedades que nunca haviam sido divulgados publicamente. Algumas assinaturas pareciam falsas, outras apresentavam datas incompatíveis com os acontecimentos registrados. Pela primeira vez, ela encontrou provas diretas ligando determinadas propriedades a transações fraudulentas. Animada com a descoberta, começou a organizar um relatório completo. Sua intenção era procurar jornalistas investigativos e advogados especializados. No entanto, antes que pudesse fazer isso, algo aconteceu. Ao retornar para a pousada em uma noite chuvosa, percebeu que a porta do quarto estava entreaberta. Imediatamente sentiu um aperto no peito. Ela tinha certeza de que havia trancado tudo antes de sair. Aproximou-se devagar. Empurrou a porta. O quarto parecia normal à primeira vista. Nada havia sido levado. O computador continuava no lugar. As câmeras também. Mas quando examinou os documentos sobre a mesa, percebeu que alguém havia mexido em tudo. As pastas estavam fora de ordem. Algumas folhas apareciam em posições diferentes. Era como se alguém tivesse procurado algo específico e depois tentado esconder a invasão. Naquele momento, Camila compreendeu que a situação estava se tornando ainda mais séria. Ela não chamou a polícia. Sabia que não teria como provar quem entrou ali ou por quê. Em vez disso, recolheu seus materiais mais importantes e mudou imediatamente para outro local. Nem mesmo informou a nova hospedagem para muitas pessoas. Nos dias seguintes, passou a trabalhar de forma ainda mais discreta. Apesar do medo crescente, também sentia algo novo: determinação. Cada tentativa de intimidação fortalecia sua convicção de que estava no caminho certo. Foi então que recebeu uma informação inesperada. Um jornalista chamado Ricardo entrou em contato depois de ouvir rumores sobre sua pesquisa. Inicialmente ela ficou desconfiada, mas após algumas conversas percebeu que ele tinha experiência em investigações semelhantes. Ricardo analisou parte do material e ficou impressionado. Segundo ele, caso as provas fossem confirmadas oficialmente, a repercussão poderia atingir todo o estado. Os dois passaram a trabalhar juntos. Enquanto Camila continuava reunindo documentos, Ricardo buscava conexões entre os registros históricos e os atuais proprietários das terras. Os resultados começaram a aparecer rapidamente. Diversas áreas envolvidas nas antigas fraudes acabaram sendo incorporadas a grandes patrimônios administrados por grupos ligados à família Ferraz. Embora isso ainda não provasse participação direta de Gustavo nos crimes originais, mostrava que sua fortuna estava profundamente ligada aos resultados daquele esquema. A pressão aumentou ainda mais quando algumas pessoas que haviam concordado em fornecer depoimentos começaram a recuar. Uma senhora que prometeu entregar documentos desapareceu da cidade por alguns dias. Um ex-funcionário público deixou de atender ligações. Um agricultor que aceitou conversar voltou atrás sem explicar os motivos. Era evidente que alguém estava tentando controlar os danos antes que a investigação se tornasse pública. Em uma das noites mais difíceis daquele período, Camila ficou sozinha, olhando os documentos espalhados sobre a mesa. Estava cansada, exausta. Sentia falta da vida simples que tinha antes daquela tempestade na floresta. Em alguns momentos pensou novamente em abandonar tudo, mas então lembrou de Alejandro. Lembrou das décadas que ele dedicou àquela busca. Lembrou das famílias que perderam suas terras. Lembrou dos relatos emocionados de pessoas que finalmente viam uma chance de justiça. E decidiu continuar. Ela ainda não sabia, mas os próximos passos a levariam para muito mais perto da verdade do que imaginava. E também muito mais perto do segredo que Alejandro havia escondido sobre sua própria família. Depois de semanas vivendo sob pressão constante, Camila percebeu que existia uma parte da história que ainda não havia explorado. Ela estava investigando documentos, entrevistando moradores, analisando registros antigos e tentando entender a fraude descoberta por Alejandro. Mas havia uma pergunta que continuava sem resposta. Por que os diários pareciam conhecer tantos detalhes de sua vida? Desde a primeira noite na cabana, aquela dúvida nunca deixou sua mente. Quanto mais avançava na investigação, mais forte ela ficava. Alejandro não apenas registrou acontecimentos futuros. Ele parecia saber coisas muito específicas sobre ela.
coisas pessoais demais para serem simples coincidências. E isso a levou a pensar em algo que até então havia evitado. Talvez as respostas não estivessem apenas nos documentos escondidos ou nos arquivos históricos. Talvez estivessem dentro de sua própria família. Durante anos, Camila teve uma relação próxima com a mãe, Helena. As duas conversavam com frequência, mas existiam assuntos que sempre pareciam proibidos. Sempre que perguntas sobre parentes antigos surgiam durante alguma conversa, Helena mudava de assunto ou respondia de forma vaga. Na infância, Camila nunca deu muita importância para isso. Porém agora, tudo parecia diferente. Depois de muita reflexão, decidiu voltar para a cidade onde sua mãe morava. A viagem durou algumas horas. Durante todo o percurso, ela ficou pensando no que diria. Não queria assustar Helena. Também não queria revelar imediatamente tudo o que havia descoberto. Precisava entender primeiro o que sua mãe sabia. Quando chegou, encontrou Helena cuidando das plantas no quintal. A reação da mãe foi de alegria. As duas se abraçaram, conversaram sobre assuntos comuns, tomaram café, falaram sobre trabalho. Mas Camila não conseguiu esconder por muito tempo que havia algo ocupando seus pensamentos. Helena percebeu. O que aconteceu? Camila permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois decidiu ser direta. Mãe, eu preciso fazer algumas perguntas sobre nossa família. A expressão de Helena mudou imediatamente. Foi uma mudança pequena, mas impossível de não notar. Camila percebeu, e isso apenas aumentou sua certeza de que estava no caminho certo. Sobre o que exatamente? Sobre o passado, sobre nossos parentes, sobre o avô que eu nunca conheci. Helena abaixou os olhos. Por alguns segundos, o silêncio tomou conta da cozinha. Aquilo por si só já era uma resposta. Porque toda vez que aquele assunto surgia, a reação era parecida. Mas agora, Camila não pretendia deixar a conversa terminar tão facilmente. Mãe, por favor, eu preciso entender algumas coisas. Helena respirou fundo. Parecia lutar contra algo dentro de si, como se estivesse tentando decidir quanto deveria contar. Finalmente voltou a olhar para a filha. Por que isso agora? Camila hesitou. Depois respondeu. Porque encontrei coisas que não fazem sentido. Não mencionou Alejandro. Nem os documentos, nem a cabana. Ainda não. Queria ouvir a versão da mãe primeiro. Helena permaneceu calada durante alguns instantes. Então se levantou. Foi até um armário antigo na sala. Retirou uma caixa de madeira que parecia estar guardada havia muitos anos. Voltou para a mesa. Colocou a caixa diante das duas. Camila sentiu o coração acelerar. A mãe abriu a tampa lentamente. Lá dentro havia fotografias antigas, cartas, documentos, pequenos objetos pessoais, itens claramente preservados durante décadas. Helena pegou uma fotografia, entregou para a filha. A imagem mostrava um homem sorrindo diante de uma paisagem montanhosa. Tinha cabelos escuros, barba curta, olhos atentos. Algo naquele rosto pareceu estranhamente familiar. Quem é ele? A voz de Camila saiu quase num sussurro. Helena observou a fotografia. Meu pai. Camila olhou novamente para a imagem. Durante toda a vida ouvira muito pouco sobre aquele homem. Sabia apenas que desapareceu antes de seu nascimento. Nada além disso. O que aconteceu com ele? Helena demorou para responder. Essa é uma pergunta que eu mesma passei anos tentando responder. Camila permaneceu imóvel. A mãe continuou. Segundo Helena, seu pai era um homem inquieto. Passava longos períodos viajando, sempre envolvido em pesquisas e investigações que poucas pessoas compreendiam. Muitas vezes desaparecia durante meses. Depois retornava carregando cadernos, mapas e anotações. Quase ninguém entendia exatamente o que ele procurava. Mas havia uma coisa que ele repetia constantemente. Dizia que estava tentando corrigir uma injustiça muito antiga. Camila sentiu um arrepio. As peças começavam a se mover novamente. Qual era o nome dele? Embora já suspeitasse da resposta, precisava ouvir. Helena respondeu sem hesitar. Alejandro. Por alguns segundos, Camila não conseguiu falar. Apenas observou a fotografia. O nome parecia ecoar dentro de sua cabeça. Agora, estava confirmado. Não era coincidência, não era imaginação. O homem dos diários existiu e fazia parte de sua família. Ela respirou fundo, tentando controlar a emoção. Você sabia o que ele investigava?
Helena balançou a cabeça. Não completamente. Mas lembro que ele falava muito sobre terras, documentos desaparecidos, famílias prejudicadas. Dizia que um dia encontraria a verdade. As palavras atingiram Camila como uma onda. Exatamente os mesmos temas presentes nos cadernos. Exatamente a mesma busca. A mesma obsessão. Então veio a pergunta que realmente importava. E por que ninguém fala sobre ele? Helena permaneceu em silêncio. Seu olhar mudou. Havia tristeza ali. Talvez culpa. Talvez arrependimento. Porque ele desapareceu. Desapareceu como? Um dia simplesmente foi embora. E nunca mais voltou. Camila franziu a testa. A história parecia incompleta. Helena percebeu. Houve rumores. Pessoas diziam coisas diferentes. Alguns acreditavam que ele abandonou a família. Outros achavam que sofreu um acidente. Também existiam aqueles que diziam que ele descobriu algo perigoso demais. Algo que colocou sua vida em risco. A fotógrafa sentiu o coração bater mais forte. Aquilo se encaixava perfeitamente em tudo que vinha acontecendo. Você acredita em qual versão? Helena demorou alguns segundos para responder. Durante muitos anos tentei acreditar que ele simplesmente foi embora. Era mais fácil. Mas nunca consegui aceitar totalmente. Porque antes de desaparecer, ele parecia assustado. Muito assustado. Camila permaneceu em silêncio. A mãe continuou. Nos meses anteriores ao desaparecimento, Alejandro começou a agir de forma diferente. Tomava precauções estranhas. Mudava rotinas. Escondia documentos. E dizia repetidamente que algumas pessoas fariam qualquer coisa para proteger determinados segredos. Helena era jovem na época. Não compreendia totalmente o que estava acontecendo, mas lembrava claramente do medo que viu nos olhos do pai. Então ela se levantou novamente. Foi até a caixa. Retirou um envelope amarelado. A borda já estava desgastada pelo tempo. Existe mais uma coisa. Camila observou enquanto a mãe colocava o envelope sobre a mesa. Ele deixou isso pouco antes de desaparecer. Uma carta? Helena assentiu. Sim, mas nunca consegui entender completamente o que ela significava. Camila abriu o envelope cuidadosamente. Dentro havia uma única folha. A caligrafia era exatamente igual à dos diários. Não havia dúvida. Era Alejandro. Ela começou a ler. As primeiras linhas eram dirigidas à própria Helena. Falavam sobre proteção, sobre confiar no tempo, sobre verdades que precisavam permanecer escondidas até o momento certo. Mas então surgiu uma frase que fez Camila prender a respiração. Se algum dia minha neta encontrar o caminho, ela entenderá tudo. A fotógrafa sentiu o corpo inteiro estremecer, porque aquelas palavras foram escritas muitos anos antes de seu nascimento, muito antes de qualquer pessoa saber que ela existiria. Mesmo assim, Alejandro mencionava uma neta, como se soubesse que ela viria, como se estivesse esperando por ela. Camila continuou lendo. Cada linha aumentava ainda mais o mistério. A carta falava sobre herança, não uma herança financeira, mas uma herança de verdade, de identidade, de história. Ao terminar a leitura, ela permaneceu olhando para a folha durante vários minutos. Agora já não existiam dúvidas. Os diários, a cabana, os documentos, as previsões, tudo estava conectado. E Alejandro não era apenas um homem que apareceu por acaso em sua investigação. Era seu avô. O avô que ela jamais conheceu. O homem que passou décadas procurando uma verdade escondida. E que, de alguma forma, parecia ter preparado um caminho para que ela continuasse exatamente de onde ele parou. Camila passou boa parte daquela noite sem conseguir dormir. A carta de Alejandro estava aberta sobre a mesa do quarto, e ela a leu tantas vezes que já quase conseguia repetir cada frase de memória. Durante semanas, ela acreditou que estava apenas seguindo as pistas deixadas por um homem misterioso. Agora tudo havia mudado. Alejandro não era apenas o autor dos diários. Não era apenas o homem que passou décadas investigando a fraude das terras. Era seu avô. O avô que ela nunca conheceu. O homem sobre quem quase ninguém falava. O homem que parecia ter previsto sua chegada à cabana muito antes de ela nascer. Quanto mais pensava nisso, mais perguntas surgiam. Como ele sabia que ela encontraria a cabana? Por que deixou tantos indícios espalhados pelos diários? E, principalmente, por que escondeu tudo durante tantos anos? Na manhã seguinte, Camila decidiu voltar à região das montanhas.
Sentia que a resposta para aquelas perguntas ainda estava escondida em algum lugar próximo da cabana. Antes de partir, conversou novamente com Helena. Sua mãe parecia emocionada e ao mesmo tempo assustada. Durante anos ela tentou ignorar a história do próprio pai porque acreditava que jamais descobriria o que realmente aconteceu com ele. Agora, pela primeira vez, existia uma chance de entender toda a verdade. Helena entregou à filha algumas fotografias antigas que nunca havia mostrado a ninguém. Em uma delas, Alejandro aparecia ao lado da cabana sobre rodas. A imagem parecia ter sido tirada muitos anos antes. No verso, havia apenas uma anotação escrita à mão. Tudo está onde precisa estar. Aquela frase ficou na cabeça de Camila durante toda a viagem. Quando chegou à região montanhosa, procurou imediatamente Ricardo e Marcelo. Os dois ficaram surpresos ao descobrir a ligação familiar entre ela e Alejandro. Depois de ouvir tudo, Marcelo permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então disse algo que fez Camila refletir. Segundo ele, talvez Alejandro nunca estivesse tentando apenas reunir provas. Talvez estivesse construindo um caminho destinado especificamente a ela. Aquela possibilidade parecia absurda, e ao mesmo tempo fazia mais sentido do que qualquer outra explicação. No dia seguinte, os três decidiram voltar à cabana. A caminhada foi longa, mas desta vez, o clima estava favorável. Quando finalmente chegaram ao local, Camila sentiu a mesma sensação estranha da primeira vez. Era como reencontrar um lugar familiar. O interior continuava exatamente como havia sido deixado. Nada parecia diferente. Mesmo assim, ela tinha a sensação de que ainda havia algo escondido ali. Algo que não havia encontrado durante as buscas anteriores. Passaram horas examinando móveis, compartimentos e documentos. Ricardo analisava as paredes. Marcelo verificava os mapas. Camila revisava cada detalhe dos diários. Já começavam a acreditar que não encontrariam nada novo quando uma observação feita por Marcelo mudou tudo. Ele percebeu que algumas datas registradas nos cadernos pareciam formar uma sequência específica. Não eram apenas datas aleatórias. Quando organizadas em determinada ordem, apontavam para locais exatos dentro da própria cabana. Intrigados, começaram a testar a teoria. Seguindo as referências escondidas nos textos, chegaram até uma das paredes próximas à cama. A madeira parecia igual às demais, mas ao examinarem com atenção, encontraram pequenas marcas quase invisíveis. Camila pressionou uma das tábuas. Nada aconteceu. Tentou outra. Então ouviu um clique suave. Os três se entreolharam imediatamente. Uma parte da parede se moveu alguns centímetros. Atrás dela, havia um compartimento que nenhum deles tinha encontrado antes. O coração de Camila disparou. Dentro do espaço oculto, existia uma caixa de madeira muito antiga. Diferente das outras que já haviam encontrado. Esta parecia ter sido preparada especialmente para permanecer escondida por muito tempo. Ela retirou a caixa cuidadosamente. Suas mãos tremiam. De alguma forma, sentia que aquilo era importante. Muito importante. Ao abrir a tampa, encontrou vários documentos organizados em pastas e um único envelope colocado sobre tudo. O envelope tinha uma frase escrita na frente. Para minha neta. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquelas palavras tinham sido escritas décadas antes de ela encontrar a cabana. Décadas antes de nascer. Mesmo assim, estavam ali, esperando por ela. Com cuidado, abriu o envelope. Dentro, havia uma longa carta escrita por Alejandro. Ela começou a ler em voz alta. Logo nas primeiras linhas, ele confirmava algo que Camila já suspeitava. Sabia que corria perigo. Sabia que algumas pessoas jamais permitiriam que a verdade fosse revelada facilmente. Por isso decidiu esconder as provas em diferentes lugares ao longo dos anos. Mas o trecho seguinte trouxe uma revelação ainda maior. Alejandro escreveu que descobriu a ligação de sua família com as terras roubadas muito antes do nascimento de Helena. Durante sua investigação, percebeu que parte das propriedades tomadas ilegalmente pertencia originalmente a seus próprios parentes. Aquela descoberta mudou sua vida. Não porque as terras possuíam valor financeiro, mas porque mostravam que sua própria família também havia sido vítima da fraude. Camila continuou lendo. A cada página, novas informações surgiam. Alejandro explicava que passou décadas reunindo documentos,
porque sabia que uma única prova não seria suficiente. Os responsáveis possuíam influência demais, dinheiro demais, poder demais. Por isso construiu um arquivo capaz de resistir ao tempo, um conjunto de evidências impossível de ignorar. Então veio a revelação mais surpreendente até aquele momento. Em determinado trecho da carta, Alejandro explicou por que desapareceu da vida da família. Segundo ele, após descobrir certas informações, percebeu que estava sendo seguido. Recebeu ameaças, teve documentos roubados. Pessoas próximas passaram a agir de maneira estranha. Quanto mais avançava na investigação, maior se tornava o risco. Temendo colocar a própria filha em perigo, decidiu se afastar. Não porque quisesse abandonar a família, mas porque acreditava que aquela era a única forma de protegê-la. Camila sentiu um aperto no peito ao imaginar a dor que aquilo causou tanto a Alejandro quanto a Helena. Durante toda a vida, sua mãe acreditou que havia sido abandonada. Agora descobria que a realidade era completamente diferente. A carta prosseguia. Alejandro contava que passou os últimos anos da vida preparando tudo para o futuro. Organizou documentos, escondeu provas, criou pistas, registrou informações nos diários e deixou a cabana exatamente onde acreditava que um dia seria encontrada. Não por qualquer pessoa, mas por sua neta. Quando Camila chegou às últimas páginas, sua respiração já estava acelerada, porque finalmente encontrou a resposta para a pergunta que a acompanhava desde a primeira noite na cabana. Como Alejandro sabia tanto sobre ela? A explicação não envolvia magia nem qualquer fenômeno impossível. Alejandro escreveu que ao longo dos anos registrava observações, possibilidades e previsões baseadas nos padrões da própria família. Muitas das referências pareciam proféticas apenas porque foram interpretadas depois dos acontecimentos. Mas o mais importante não era isso. O mais importante era que ele acreditava profundamente que alguém da família terminaria sua busca. E construiu todo o caminho pensando nessa possibilidade. Quando Camila terminou de ler, permaneceu em silêncio. A cabana parecia ainda mais silenciosa do que antes. O vento passava entre as árvores do lado de fora, enquanto ela observava as páginas espalhadas sobre a mesa. Naquele momento, não existiam mais dúvidas. Alejandro não deixou aquelas pistas para preservar um segredo. Deixou para garantir que a verdade sobrevivesse. E agora, pela primeira vez em décadas, essa verdade finalmente estava prestes a vir à tona. Camila saiu da cabana naquele fim de tarde com uma sensação que nunca havia experimentado antes. Durante semanas, ela vinha perseguindo respostas. Agora, finalmente, possuía algo muito mais poderoso do que perguntas. Tinha provas, tinha documentos, tinha cartas escritas pelo próprio Alejandro, tinha registros que conectavam décadas de fraudes, manipulações e desaparecimentos de propriedades. Pela primeira vez desde a tempestade que a levou até aquele lugar, ela sentia que estava perto do fim da jornada. Mas também sabia que os momentos mais difíceis provavelmente ainda estavam por vir. Enquanto caminhava ao lado de Ricardo e Marcelo pela trilha de volta, ninguém falava muito. Todos estavam absorvendo o peso das descobertas. Os documentos encontrados naquele compartimento secreto não apenas reforçavam tudo o que já haviam descoberto. Eles preenchiam lacunas importantes. Datas que antes pareciam confusas agora faziam sentido. Registros que estavam incompletos finalmente podiam ser conectados. E o mais importante de tudo, havia evidências suficientes para provar que a fraude não era apenas uma suspeita histórica. Ela realmente existiu. Nos dias seguintes, o trabalho se tornou intenso. Camila praticamente não dormia. Ela e Ricardo organizaram centenas de documentos, fotografias, registros cartoriais, cartas e mapas. Marcelo ajudava a cruzar informações históricas e verificar a autenticidade dos materiais. Cada nova análise fortalecia ainda mais o caso. As propriedades roubadas ao longo de décadas formavam uma área gigantesca. Muitas delas haviam sido incorporadas a patrimônios ligados a famílias influentes da região. Entre esses nomes, um aparecia repetidamente: Ferraz. Não significava que Gustavo Ferraz havia participado dos crimes originais. Muitos deles aconteceram antes mesmo de ele nascer, mas os documentos mostravam que grande parte da fortuna construída por sua família estava diretamente ligada aos resultados daquela fraude.
Quando Ricardo apresentou o material para um grupo de jornalistas investigativos de confiança, a reação foi imediata. Os profissionais ficaram impressionados com a quantidade de provas reunidas. Durante semanas, equipes inteiras passaram a analisar os documentos. Advogados especializados também foram consultados. Historiadores independentes revisaram registros. Tudo precisava ser confirmado com extremo cuidado. A história era grande demais para conter erros. Enquanto isso, a pressão sobre Camila aumentava. Pessoas desconhecidas continuavam observando seus movimentos. Alguns veículos permaneciam estacionados próximos aos lugares que ela frequentava. Certas ligações chegavam durante a madrugada. Em algumas delas, ninguém falava nada. Em outras, uma voz apenas repetia frases vagas sobre consequências e arrependimentos. Dessa vez, porém, ela não estava sozinha. A investigação havia crescido. Muitas pessoas agora conheciam os documentos. Silenciar tudo já não seria simples. Foi nesse período que Gustavo Ferraz finalmente apareceu de forma direta. Até então, seu nome surgia apenas nos registros e nas pesquisas. Mas uma manhã, Camila recebeu um convite inesperado para uma reunião. O pedido veio através de um advogado. Gustavo queria conversar. Ricardo foi totalmente contra. Marcelo também. Ambos acreditavam que aquilo poderia ser uma tentativa de intimidação. Camila concordava. Ainda assim, decidiu comparecer. Queria ouvir o que ele tinha a dizer. O encontro aconteceu em um escritório moderno no centro da cidade. Gustavo era exatamente como aparecia nas fotografias dos jornais. Bem vestido, calmo, educado. A conversa começou de maneira cordial. Ele falou sobre sua trajetória, sobre os negócios da família e sobre sua preocupação com a repercussão que certas acusações poderiam gerar. Em nenhum momento levantou a voz. Em nenhum momento fez ameaças diretas. Mas cada frase parecia cuidadosamente calculada. Gustavo insistia que não tinha responsabilidade pelos acontecimentos do passado. Dizia que não poderia responder por decisões tomadas por antepassados. Em parte, Camila concordava. O problema era que ele também evitava reconhecer os benefícios que sua família recebeu graças àquelas mesmas decisões. Quando a conversa terminou, uma coisa ficou clara. Gustavo estava preocupado, muito preocupado. E isso apenas reforçou a confiança de Camila nas descobertas. Algumas semanas depois, a primeira grande reportagem foi publicada. O impacto foi imediato. Jornais, programas de televisão e portais de notícias começaram a repercutir a investigação. Histórias de famílias que perderam terras voltaram à tona. Arquivos esquecidos foram reabertos. Autoridades passaram a receber pedidos formais para revisar processos antigos. O que durante décadas permaneceu escondido começou a aparecer diante de todos. As consequências foram rápidas. Promotores iniciaram novas investigações. Cartórios foram obrigados a revisar registros históricos. Especialistas independentes confirmaram a autenticidade de muitos dos documentos encontrados por Alejandro. A cada nova confirmação, mais pessoas apareciam com relatos semelhantes. Famílias inteiras descobriram que possuíam direitos sobre propriedades que acreditavam perdidas para sempre. Algumas choravam durante entrevistas. Outras mostravam fotografias antigas de parentes que passaram a vida tentando provar uma verdade que ninguém queria ouvir. Camila acompanhava tudo com emoção. Em muitos momentos lembrava da primeira noite na cabana. Parecia impossível acreditar que toda aquela transformação começou porque ela se perdeu durante uma tempestade. O caso cresceu tanto que logo ultrapassou os limites da região. Autoridades estaduais passaram a acompanhar os desdobramentos. Equipes jurídicas começaram a analisar pedidos de restituição de terras. Em várias cidades, moradores organizaram encontros para discutir os impactos da fraude. Pela primeira vez em gerações, muitas famílias sentiam que poderiam recuperar parte do que lhes foi tirado. Enquanto isso, Gustavo Ferraz enfrentava problemas cada vez maiores. Embora nenhuma prova mostrasse sua participação direta nos crimes históricos, os documentos revelavam que boa parte dos patrimônios administrados por seu grupo tinha origem em áreas obtidas através das fraudes descobertas. Investigações financeiras foram abertas. Processos começaram a surgir. Sua imagem pública sofreu um forte desgaste. Empresas passaram a enfrentar questionamentos.
Investidores demonstraram preocupação. O império construído por décadas começava a balançar. Em meio a toda essa movimentação, Camila recebeu uma notícia que a deixou profundamente emocionada. Uma das primeiras famílias que ela entrevistou, a de Dona Rosa, teve oficialmente reconhecido o direito sobre uma propriedade perdida havia mais de 50 anos. Quando ouviu a decisão, a senhora chorou durante vários minutos. Depois segurou as mãos de Camila e agradeceu. Aquela cena ficou gravada para sempre em sua memória, porque naquele instante ela percebeu que tudo aquilo era muito maior do que documentos e investigações. Eram vidas, histórias, famílias inteiras que finalmente tinham a chance de recuperar algo que lhes foi tirado. Conforme os meses avançavam, novas decisões semelhantes começaram a surgir. Algumas propriedades foram devolvidas. Outras entraram em processo de revisão. A estrutura construída sobre a fraude começou lentamente a se desfazer. E cada nova vitória aproximava Camila ainda mais da última peça do quebra-cabeça deixado por Alejandro. Porque apesar de tudo que já havia descoberto, ainda existia uma pergunta sem resposta. Uma pergunta que continuava escondida entre os documentos da cabana. Qual era exatamente a ligação de sua própria família com aquelas terras? E por que Alejandro acreditava que sua neta precisava descobrir algo muito maior do que a fraude em si? Essas respostas estavam mais próximas do que ela imaginava, e mudariam sua vida para sempre. Camila acreditava que já tinha descoberto tudo o que havia para descobrir. A fraude tinha sido exposta. As reportagens continuavam repercutindo em todo o estado. Processos antigos estavam sendo reabertos. Famílias que durante décadas ouviram que nunca conseguiriam provar seus direitos, agora começavam a receber decisões favoráveis. Em muitas cidades, pessoas se reuniam para celebrar vitórias que pareciam impossíveis poucos meses antes. Sempre que via alguma dessas histórias, Camila lembrava de Alejandro. Lembrava dos cadernos, das viagens, dos mapas e das décadas que ele passou reunindo provas enquanto quase ninguém acreditava nele. Mesmo depois de tudo isso, uma sensação persistia dentro dela. Era como se ainda faltasse alguma peça importante, algo que Alejandro queria que ela encontrasse, algo que ainda permanecia escondido. Os meses passaram. A vida começou a ganhar um ritmo diferente. A exposição fotográfica finalmente aconteceu. Curiosamente, as fotografias que atraíram mais atenção não foram as imagens das montanhas, nem das paisagens raras que ela havia procurado registrar quando iniciou a viagem. Foram as fotografias da própria investigação. Fotografias da cabana, dos documentos antigos, dos lugares percorridos por Alejandro e das famílias que tiveram suas histórias recuperadas. Pessoas de diferentes cidades passaram a procurar Camila. Algumas apenas queriam agradecer. Outras traziam documentos antigos que poderiam ajudar em novas investigações. Ela sempre recebia todos com atenção. Sentia que carregava uma responsabilidade deixada pelo avô. Numa tarde tranquila, quase um ano depois da tempestade que mudou sua vida, Camila decidiu voltar sozinha à cabana. Não havia um motivo específico. Apenas sentia vontade de estar naquele lugar novamente. A caminhada foi silenciosa. O céu estava limpo. O clima era agradável. Muito diferente daquela noite em que acreditou que talvez não sobrevivesse. Quando a cabana apareceu entre as árvores, ela sentiu uma mistura de nostalgia e emoção. Tudo começou ali. Entrou devagar. O interior permanecia praticamente igual. Parte dos documentos já havia sido retirada para preservação, mas os móveis continuavam nos mesmos lugares. O fogão a lenha ainda estava encostado na parede. A pequena mesa permanecia próxima à janela. Camila caminhou lentamente pelo ambiente. Passou a mão sobre a madeira envelhecida. Observou os detalhes. Sorriu ao lembrar das primeiras horas que passou ali, tentando entender os diários. Depois se sentou na cadeira onde havia lido os primeiros cadernos de Alejandro. Ficou alguns minutos em silêncio, apenas observando. Foi então que percebeu algo que nunca havia notado antes. Debaixo da mesa existia uma pequena marca gravada na madeira. Era discreta, quase invisível. Se não estivesse sentada exatamente naquele ângulo, provavelmente jamais a veria. Curiosa, aproximou-se. A marca parecia uma seta apontando para uma das pernas da mesa. Ela examinou o local. Depois de alguns minutos, encontrou uma pequena peça escondida na estrutura.
Ao pressioná-la, ouviu um clique suave. Seu coração acelerou imediatamente. Mesmo depois de tudo que já havia descoberto, ainda existiam segredos escondidos naquela cabana. Um compartimento estreito se abriu na parte inferior da mesa. Dentro havia apenas um objeto, um envelope. Nada mais. O papel estava amarelado pelo tempo, mas bem preservado. Na frente havia apenas uma frase escrita à mão. Se você chegou até aqui, agora está pronta para conhecer toda a verdade. Camila sentiu um nó na garganta. Reconheceu imediatamente a caligrafia. Era Alejandro. Sentou-se novamente e abriu o envelope com cuidado. Dentro havia várias folhas dobradas. Era a última carta. A carta que ele nunca mencionou nos diários. A carta que permaneceu escondida durante décadas esperando por aquele momento. Ela começou a ler. Logo nas primeiras linhas, Alejandro escrevia de forma diferente das outras mensagens. Não falava sobre documentos, não falava sobre investigações, não falava sobre terras, falava sobre família, falava sobre Helena, falava sobre a neta que ele nunca conheceu pessoalmente. A cada linha, Camila sentia os olhos ficarem mais úmidos. Pela primeira vez, não estava lendo um investigador determinado ou um homem obcecado pela busca da verdade. Estava lendo um avô. Um avô que sabia que provavelmente jamais teria a oportunidade de conhecer sua própria neta. Em determinado trecho, Alejandro revelou algo que a fez parar a leitura por alguns segundos. Segundo ele, durante sua investigação, descobriu que sua família não havia sido apenas uma observadora da fraude. Sua família estava entre as principais vítimas dela. Décadas antes de Helena nascer, enormes extensões de terra pertencentes aos seus antepassados foram retiradas da família através dos mesmos esquemas fraudulentos que ele passou a vida tentando desvendar. Camila voltou a ler. A carta explicava que aquelas propriedades não representavam apenas riqueza financeira. Eram terras que pertenciam à família havia gerações. Locais onde seus antepassados viveram, trabalharam e construíram suas vidas. Tudo foi perdido por meio de documentos falsificados e manobras cuidadosamente planejadas. Alejandro passou anos tentando provar aquilo. E conseguiu. O problema era que percebeu cedo demais o tamanho das forças envolvidas. Foi por isso que decidiu esconder as provas e preparar o caminho para o futuro. Então, veio a revelação que mudaria tudo. Alejandro escreveu que parte das terras recuperadas durante as investigações recentes pertencia legalmente à sua linhagem familiar. Em outras palavras, pertencia a Helena e, consequentemente, a Camila. Ela ficou imóvel olhando para aquelas linhas. Durante toda a investigação, seu foco esteve nas famílias prejudicadas. Nunca imaginou que também fosse uma das herdeiras legítimas. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Nas páginas seguintes, Alejandro revelou que sabia disso muito antes de desaparecer. Na verdade, boa parte de sua busca foi motivada justamente pela descoberta da própria história familiar. Porém, ele deixou claro que não queria que sua neta encontrasse a cabana apenas para receber uma herança. E foi então que escreveu as palavras que mais tocaram Camila. Alejandro dizia que dinheiro, propriedades e riquezas sempre poderiam ser perdidos novamente. A verdadeira herança que desejava deixar era outra. Era a verdade. Era a identidade da família. Era a oportunidade de saber quem ela realmente era. Durante anos, Helena cresceu acreditando que havia sido abandonada. Camila cresceu sem conhecer o avô. Gerações inteiras viveram cercadas por perguntas sem resposta. A carta existia para acabar com esse vazio, para devolver algo que havia sido roubado muito antes das terras. A própria história da família. Camila continuou lendo enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Em um dos últimos trechos, Alejandro escreveu que jamais considerou a cabana um esconderijo para tesouros. Para ele, aquele lugar era uma ponte entre o passado e o futuro. Um local onde sua neta poderia encontrar aquilo que nenhuma riqueza seria capaz de comprar. A verdade. As últimas linhas eram simples, sem grandes discursos, sem frases elaboradas, apenas palavras sinceras de alguém que sabia que o tempo estava acabando. Alejandro escreveu que não sabia quem Camila se tornaria, não sabia qual profissão escolheria, não sabia onde viveria, mas acreditava que ela teria coragem suficiente para seguir as pistas até o fim, e agradecia por isso.
Quando terminou a leitura, a cabana permaneceu completamente silenciosa. O sol da tarde atravessava a janela e iluminava a mesa onde tudo começou. Camila fechou os olhos por alguns segundos. Pensou na tempestade. Pensou na noite em que entrou naquele lugar pela primeira vez. Pensou em Alejandro, em Helena, nas famílias que recuperaram suas terras e em todas as vidas transformadas por aquela descoberta. Quando finalmente se levantou, já não era apenas a fotógrafa que havia chegado às montanhas em busca de imagens para uma exposição. Também não era apenas a mulher que ajudou a revelar uma fraude histórica. Pela primeira vez em toda a sua vida, sabia exatamente de onde vinha, entendia a história de sua família e carregava consigo algo que passou décadas escondido entre documentos, mapas e segredos. E enquanto deixava a cabana para trás pela última vez, caminhando em direção à trilha iluminada pelo sol do fim da tarde, sentiu que a jornada iniciada naquela noite de tempestade finalmente havia encontrado o destino que esteve esperando por ela o tempo todo.